Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Hoje nós vamos cantar parabéns. Temos um aniversariante no mês de outubro. E eu vim falar da minha pequena contribuição para esse aniversariante, né? Que é tão importante para nós, espíritas. Então, a palestra diz o advento do Consolador. Advento vem do latim adventus, que é chegada, aproximação. Então, está chegando, está se aproximando o Consolador, que vai nos mostrar, vai nos revelar um novo caminho, um caminho sereno, um caminho tranquilo, para que possamos pisar com segurança, para que possamos caminhar com segurança esse novo caminho que estamos organizando para o futuro. E aí está o nosso querido Jesus, Consolador prometido por Jesus. Jesus, quando passou aqui na Terra, ele já sabia que nos anos vindouros os homens poderiam deturpá-lo, as ideias e as parábolas dele. Então ele nos prometeu um Consolador prometido. Se me amais, guardais meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Por que será que Jesus teria que mandar outro Consolador? Jesus era um Espírito crístico, um Espírito que já vinha de várias eras, se iluminando, se aprimorando, e ele tinha uma previsibilidade do que iria acontecer. E aí o Espiritismo, amadurecimento da humanidade, conhecimento de outras ciências. Então, as revelações divinas, Moisés, os 10 mandamentos, Moisés que tirou o povo do Egito, os hebreus do Egito, aquele povo monoteísta, aquele povo que adorava vários deuses, os hebreus, e levou-os para o deserto, e por ali peregrinou anos até que esse povo pudesse amadurecer, perder os vícios do politeísmo, de adorar a Osíris, adorar a Íris, a Anubis, e adorar apenas o Senhor. E assim ele ficou no deserto até que aquele povo amadureceu e conseguiu organizar os 10 mandamentos. Depois veio Jesus e nos ensinou que esse Deus de Moisés era um Deus de amor. E Jesus deixou muito claro: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus veio nos ensinar o amor desse Pai por nós. E aí veio a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Mas o que é essa doutrina espírita? Quem era esse Consolador prometido por Jesus? E aí nós temos que contextualizar, nós temos que ver como é que estava o mundo naquela época, porque o plano espiritual tem uma organização. Deus, Jesus, tem os seus prepostos, os seus organizadores, que preparam as situações da Terra muito antes que nós imaginamos. Imagina nós, quando vamos reencarnar, vamos voltar para o planeta Terra, passamos para um processo de organização dessa nossa vida que vamos viver aqui. Imagina Jesus, com seus prepostos, a organização que ele faz. Então, tudo está organizado. Nós podemos pensar nesse momento agora que estamos passando, que as coisas estão desorganizadas, que o mundo está envolto em guerras, que o mundo está envolto em maldades. Não, não está. Deus está sob o comando. É que as redes sociais trabalham muito mais as questões negativas, porque
que chama a nossa atenção, porque nós temos a tendência de olhar ainda as coisas negativas, mas é o contrário. As pessoas estão mais amáveis, as pessoas estão se ajudando mais. E tem N exemplos que estão acontecendo nesse momento que as coisas estão melhorando. Só que nós temos que abrir os nossos olhos e focar os nossos olhos para as coisas importantes. Olha a importância da oração, a importância da boa alimentação, a importância do exercício, a importância de ajudar o próximo. Isso está cada vez mais na mídia, está cada vez chegando mais próximo de nós. Então, as coisas estão melhorando. E aí, olha o contexto desse século XIX. O século XIX começou em 1801 e foi até 1900. E nesse contexto do século XIX, Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, que foi um dos séculos mais positivos, foi um dos séculos que mais ideias maravilhosas surgiram. Teve a Revolução, a independência dos Estados Unidos, que influenciou diretamente na Revolução Francesa. Aí apareceu Napoleão, a Revolução Industrial, aí os grandes homens da música, da arte, da ciência, que até hoje nós estudamos, Beethoven, a Marie Curie e outros tantos cientistas, na pintura de Crowley, Monet. Olha os grandes filósofos. Esse início do século XIX era um século de efervescência. A sociedade estava explicando o mundo pela ciência. E esse nosso aniversariante nasceu nesse momento dessa efervescência científica. Porque naquela época a igreja controlava tudo. E a igreja dizia que Deus era um pai que punia, era um pai que castigava. Tínhamos que ir na igreja, dar os dízimos da igreja, que não, senão iríamos ser punidos. E esse contexto, essa separação da igreja, de colocar ela no seu devido lugar, iniciou-se com a ciência do século XIX. E o nosso aniversariante nasceu nessa época. Allan Kardec, nascido em Lyon, França, em 13 de outubro de 1804. Então, sexta-feira, Allan Kardec está de aniversário. De uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec. Não seguiu essa carreira. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Então, Allan Kardec, ao nascer, ele veio com uma pleiade de espíritos a ampará-lo, a organizá-lo. Começou-se pela família de magistrado, de pessoas da cultura, naquela efervescência do século XIX. E Allan Kardec fez os seus primeiros estudos ali, em Lyon, perto de sua família. E Deus, de pequeno, ele se mostrou-se uma criança interessada, uma criança curiosa, uma criança amorosa. Mas não seguiu a magistratura da família e nem a advocacia. Ele tinha interesse nas ciências, no que está por trás. Por que as coisas acontecem? Ele tinha um espírito científico, de saber os porquês. E aí, com os 10 anos, ele foi para o Instituto de Everdon. Everdon era uma escola que a nossa querida Leopoldina, a nossa imperatriz do Brasil, estudou em Everdon. Só as grandes famílias colocavam seus filhos em Everdon, porque era uma escola de ponta, era uma escola que trabalhava sobre outro aspecto. Era uma escola que educava as crianças de outra maneira, que trazia as crianças para outra realidade. E ele foi para Everdon. Em Everdon, ele estudou com Pestalozzi. Até hoje, quem faz pedagogia, quem é professora, conhece o Pestalozzi, né? Ele é um grande pedagogo, e nós vamos ver por que o Pestalozzi até hoje influencia na nossa educação. Um espírito muito desenvolvido, que veio antes organizar
e prepararam o instituto para Allan Kardec estudar ali. Como eu disse, veio uma equipe de espíritos antes de Allan Kardec para preparar, para adaptar aquele ambiente no qual Allan Kardec iria trilhar para chegar aos resultados que ele chegou. Desde cedo, Hipólito Leon tornou-se um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi. Estando, inclusive, com a idade de 14 anos, ensinando aos condiscípulos menos adiantados tudo o que aprendia. Observa-se que, com 14 anos, o nível intelectual desse espírito ensinava aqueles irmãos, aqueles colegas que tinham dificuldade na aprendizagem. Vamos dizer que Allan Kardec dava aula de reforço para aqueles irmãos que estavam em Éverdon, que realmente era um instituto que exigia muito dos alunos, e ele se prestava a esse trabalho com 14 anos. E o que o Pestalozzi ensinou para Allan Kardec? O que o instituto em si trabalhava? Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi. Já se trabalhava a caridade, o amor ao próximo. Então, Allan Kardec nasceu numa família de magistrados, fez os seus primeiros ensinos em casa, com a sua família, que trabalhava a ponderação, advogados, juízes, e com 10 anos foi para Pestalozzi. Pestalozzi trabalhava o quê? O amor ao próximo. O amor é o eterno fundamento da educação. Pestalozzi está até hoje na pedagogia, porque o amor é o eterno fundamento da educação. As professoras aqui do salão sabem do que eu estou falando. Sem amor, não há uma educação profunda e revolucionária. O amor faz parte desse processo de ensino-aprendizagem. E Pestalozzi trabalhava muito bem com seus alunos. Nortearia para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. E aí aparece, codificador do Espiritismo. O que será que Allan Kardec fez? Como chegou a esse processo revolucionário de codificar a doutrina espírita? De dar lastro, de dar fundamento, de colocar as colunas firmes para que essa doutrina se afirmasse nos séculos vindouros. Então, concluídos os estudos em Yverdon, regressou a Paris, onde se tornou conceituado mestre, não só em letras, mas como em ciências. Com 18 anos, ele voltou para Paris, concluiu os seus estudos em Yverdon, e chegando em Paris, ele começou a trabalhar com 18 anos. Com 18 anos, ele fez um livro de aritmética, que ensinava aritmética na prática. Olha que interessante, com as linhas e diretrizes de Pestalozzi na prática, porque naquela época a educação era muito mais difícil que hoje. E ele se prestou a fazer um livro que falava de aritmética, que as donas de casa poderiam comprar esse livro e poderiam ensinar os seus filhos em casa. De tão didaticamente fácil era essa aritmética contida no livro que ele organizou aos seus 18 anos. E aí ele começou a se popularizar pelos livros que ele escreveu. Ele tem um livro sobre gramática francesa, que até hoje Hipólito Denisard é lembrado na França com esse livro de gramática francesa, que ajudou também quem não tinha condições financeiras de ter uma boa escola, a aprender em casa profundamente a gramática francesa. Distinguindo-se como notável pedagogo e divulgador do método pestalozziano. Então, ele começou a ficar popular na França. Ele começou a ter respeito. Um menino de 18 anos começou a desenvolver essa pedagogia do amor e começou a ficar popular. Ele começou a ter respeito dos grandes intelectuais da época. E isso vai ser muito importante. Hipólito Leon Denisard Rivail,
que é o verdadeiro nome de Allan Kardec. Rivail era conhecido pela sua inteligência, discernimento e ponderação. Vamos dizer que era um prodígio para a época. Em 1822, Rivail foi para Paris e formou uma escola. Em 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Baudet, que também tinha sua escola. Ele organizou uma escola, ela organizou outra escola, eles se juntaram e formaram um instituto. Uniram-se, formaram um grande instituto que receberia quem podia pagar e quem não podia, não pagava. Uma educação gratuita. Quer dizer, levar a instrução para o povo mais humilde. Olha que interessante. Não tiveram filhos, mas ela foi o apoio durante toda a sua vida. Um espírito que se preparou para casar-se com Allan Kardec, para dar aquele amparo necessário para os momentos difíceis que ele teria que passar. E aí nós podemos dividir a vida de Allan Kardec em dois momentos: consagrado professor Rivail e o codificador do espiritismo. São os dois aspectos da vida de Allan Kardec. Essa consagrado professor Rivail, ele era um grande professor e tinha trabalhos científicos, usando o método científico. Então, ele era muito conhecido. E ele começou a organizar a questão do espiritismo. Ele se chama codificador da doutrina espírita. E nós vamos ver mais a fundo essa questão. E como começou essa questão no século XIX, essa questão da doutrina espírita? Aqui, em Nova York, nos Estados Unidos, aqui das nossas Américas, teve uma questão que se chamou o fenômeno de Hadesville, as irmãs Fox, em 1848. Era uma casa de 2 pisos de madeira, que moravam 3 irmãs, e elas ouviam batidas na parede, copos se mexendo, mesas se mexendo, móveis se movimentando de lugar. E os padres da época iam lá, faziam as suas orações, benziam e continuavam os barulhos. Até que um dia, uma das irmãs se achou com coragem e começou a conversar com as batidas. E aí se estabeleceu uma comunicação com as batidas. E foi na Nova York daquela época, de 1842, o fantasma conversava com as meninas. E houve um grande alvoroço em Nova York, em regiões circunscritas ali por perto, e foi um boom. E essas informações repercutiram na França. Na França, no mesmo tempo, também começou outras questões que não sabiam se explicar. As mesas girantes. Utilizando-se de recursos mediúnicos, de uma ou mais das pessoas presentes, as entidades desencarnadas, através de pancadas na mesa ou movimentos, respondiam inteligentemente às perguntas dos curiosos. As mesas literalmente levantavam, se movimentavam para um lado, se movimentavam para o outro, iam para a esquerda, iam para a direita. Era um movimento. E as mesas daquela época eram mesas de madeiras pesadas. Elas flutuavam. Por que acontecia esse fenômeno mediúnico? Agora nós sabemos, claro, que naquela mesa haviam médiuns que doavam a energia para que esse fenômeno espírita acontecesse. Claro que foi explicado agora, depois que Allan Kardec organizou a doutrina. Até então, isso era mistério, era magia. E aí, com essas questões das mesas em movimento, foi um alvoroço na França do século XIX. As grandes famílias de poder aquisitivo reuniam-se, se concentravam para ver as mesas se movimentando, com perguntas fúteis. Vou casar, não vou casar? Vou ter filhos, não vou ter filhos? É verdade, é mentira? E era uma grande festa, as mesas respondendo. E aonde entra Allan Kardec nessa história? E aí que começa a história do nosso codificador. Allan Kardec, em 1854, ouviu falar desse alvoroço
desses movimentos das mesas em movimento. Fortier, um grande amigo dele, comentou com ele. Fortier estudava magnetismo, no qual Allan Kardec também estudava magnetismo. E Fortier disse a Allan Kardec, querido amigo, as mesas se movimentam. E Allan Kardec disse, isso é magnetismo, não tem nenhuma novidade os objetos se movimentarem. É magnetismo. E passou-se a história e Allan Kardec disse, isso é só magnetismo. Em princípio, Kardec revelou cético, face à sua posição de livre pensador, de homem austero, sincero e observador. Allan Kardec, a princípio, não envolveu-se com esses movimentos fúteis das mesas se movimentando com perguntas inócuas. Allan Kardec ficou só observando. Mais tarde, exigindo provas, mostrou-se inclinado a observações mais profundas dos ruídos, fatos amplamente divulgados pela imprensa francesa. Esses movimentos aumentaram e a imprensa francesa deu mais repercussão. E ele se encontrou novamente com esse amigo chamado do senhor Fortier. E aí o senhor Fortier disse, Allan Kardec, as coisas estão se aprimorando. As mesas respondem inteligentemente. Ele disse, mesas? Mesas não têm cérebro, mesa não tem músculos. Como? Não tem sistema nervoso? Como responde? Responde. E ele ficou intrigado e ele resolveu visitar um desses encontros numa casa de amigos mais respeitáveis. Ele resolveu visitar essas mesas que se movimentavam. Então, em 1855, aceita o convite para assistir uma sessão de mesas girantes e, vendo o fenômeno, ele se interessa profundamente. Porque, nesse aspecto, as perguntas eram respondidas com profundidade. Porque ele foi numa reunião de pessoas que tinham certo nível de conhecimento, de perguntas mais inteligentes. E até a questão do pensamento, ele pensou em certas perguntas, em elaborar, a mesa respondeu sem ele falar, só pela questão do pensamento. E aí ele se preocupou. Aí, sim, instigou o homem científico que morava em Allan Kardec. E aí ele descreve, fala do Allan Kardec. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação e uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Tive o ensejo de ver comunicações contínuas e respostas e perguntas formuladas, algumas vezes mentalmente, e que acusavam a intervenção de uma inteligência estranha. Então, a mesa estava sendo movimentada e dava respostas inteligentes. E aí, organizou-se a codificação. Kardec adotou um método, ele organizou um método de pesquisa para essa questão das perguntas que iriam ser feitas para essas mesas que davam resposta. Ele se organizou, ele se aproximou de mentes inteligentes, mentes específicas, como Flammarion, como outros tantos juntos dele, cada um especialistas em suas áreas, para formular perguntas com profundidade. E aí ele desenvolveu esse método. Então, não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades de questão. Antes de ir a reuniões para contatos com os espíritos, formulava as perguntas por assunto, para desenvolver os temas com a maior clareza. E aí que eis a questão da inteligência de Allan Kardec. As perguntas. Emmanuel coloca que as perguntas que ele fazia só podia vir de uma mente
que tinha um caráter científico, uma pessoa que tinha questões científicas pautadas na divulgação da ciência, da moral, da questão do próximo. E aí, nessa questão, surgiu um grande, vamos dizer, questionamento. Deixa aqui, depois nós voltamos. O grande material estudado por ele, mais as centenas de questões propostas às entidades luminosas, deram condições ao professor Rivail de publicar a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Essa data passou a ser considerada como a fundação do Espiritismo. Ele organizava perguntas e espalhava pela Europa em vários países. Essas perguntas voltavam para ele e ele organizava as respostas. A mesma pergunta para vários lugares, para vários médiuns. E quando chegavam as respostas das mesmas perguntas, ele catalogava, ele organizava para ver as respostas, para ver se os médiuns que estavam organizando e dando aquelas respostas, davam respostas diferentes. E as respostas eram colocadas e organizadas na mesma linha de pensamento. E aí ele começou a organizar e codificar. Quando ele organizou essas perguntas do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos é com perguntas e respostas, ele se viu em um dilema. Como que ele iria lançar um livro e assinar esse livro com o nome de Hipólito Rivail Denizar? Porque ele já era conhecido na sociedade francesa com esse nome, o pedagogo, o professor Rivail. E será que não ia ter dificuldade do povo entender uma nova lei, os novos fenômenos? Será que o povo não ia organizar, dizer que ele estava se usando dessa nova lei? Então, aí que ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. A partir desse momento, toda a publicação que trabalhava as questões espíritas, ele ia assinar com o nome de Allan Kardec. Mas por que Allan Kardec? Aqui, não, volta, aqui. Não, aqui. Por que Allan Kardec? Então, uma noite, manifestou-se Zéfiro. Zéfiro era o espírito protetor de Allan Kardec. Aquele espírito, aquele anjo da guarda. Cada de nós temos nosso espírito. O nome do espírito dele é o Zéfiro. Declarando ser o seu espírito protetor. Contou-lhe que a conhecer em uma existência anterior. Eles se conheciam numa reencarnação passada. No tempo dos druidas, na Gália, quando Rivail se chamava Allan Kardec. Zéfiro revelou a Rivail sua missão de codificador da doutrina espírita, para a qual seria convocado pelo Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade acompanhou Allan Kardec e colocou, dizendo, numa das comunicações, que ele se preparasse para perseverar nessa grande missão que ele teria, que ele ia ser caluniado, que ele iria ser defamado, as pessoas iam virar as costas para ele. Se ele aceitasse, ele ia colher as sementes que ele ia plantar, mas se ele não aceitasse, não teria problema, já teria outra pessoa designada. Ele, como cientista, e como foi preparado por Pestalozzi, a questão do amor ao próximo, ele assumiu essa missão de codificação da doutrina espírita. E ele organizou as obras básicas da codificação, chamadas Pentateuco Espírita. Pentateuco, que são 5 livros,
5 livros, o Pentateuco Espírita. O Pentateuco Espírita, 5 livros, que resume toda a doutrina espírita. Então, nós temos a Gênese, que trabalha a questão científica da doutrina, os planetas e as questões de transfiguração dos movimentos, os fluidos, os milagres. Nós temos o livro dos médiuns, quem quer trabalhar efetivamente na doutrina espírita, para ler, para se preparar, para não se desvincular do caminho do bem. Nós temos o livro dos espíritos, perguntas e respostas, que é o livro base. Esse livro dá origem aos outros livros. Esse livro é o precursor de todos os outros. Cada capítulo desse livro foi desdobrado nesses outros 4. Nós temos o céu e o inferno. Nós vamos para o céu ou vamos para o inferno? Ele explica com colocações de espíritos desencarnados. E o nosso querido e amado Evangelho segundo o Espiritismo, manual de moral, de bons costumes, como proceder. Esse é o Pentateuco Espírita, os pilares da doutrina espírita. Claro que logo após isso, André Luiz, nossa querida Joana de Ângeles, estão desdobrando esses livros, essas obras, com maior apreciação, porque o homem de agora está tendo mais condições de entender essas questões mais detalhadas. Então, estão sendo desdobrados, mas sempre com base no Pentateuco Espírita. E além do Pentateuco Espírita, ele escreveu o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, Viagem Espírita, obras póstumas, que foi uma organização de suas escritas após a sua morte, e a Revista Espírita, que era uma edição por mês, era periódico, era mensal. Tudo ele escrevia, assinando Allan Kardec, para não ter aquela visão das pessoas que adquirissem o livro. É o professor Rivail. Não, é uma outra visão. Vamos dizer que ele queria ser visto de outra maneira. Em 1º de abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Os queridos amigos espíritas dando orientação para Allan Kardec nessa grande jornada que ele se propôs. E aí a confissão de Allan Kardec. Escrevo esta nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ele se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio, de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Tenho sido publicado contra mim infames líberos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas, tenho sido traído por aqueles em quem depositei confiança e pago com a ingratidão por aqueles que tinha prestado serviço. Segundo a comunicação do Espírito da Verdade, eu deveria contar com tudo isso, e tudo isso se verificou. Tudo que o Espírito da Verdade preparou realmente aconteceu. Ele passou por todas essas situações. De 1855 até 1869, consagrou sua existência ao Espiritismo, com palestras, viagens, estudos e pesquisas científicas. Ele se dedicou a estudar os fenômenos dos espíritos, a natureza dos espíritos. Da onde os espíritos vêm? Por que os espíritos vêm? Organizou a filosofia espírita. O porquê que nós estamos aqui? Qual o nosso objetivo de espíritos encarnados aqui na Terra, né? E trouxe as questões morais que nos aproxima de Deus, da religião. Então, ele coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita, nós estávamos conversando, pela sua transformação moral,
pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. O espírita, verdadeiro espírita, tem que domar as suas más inclinações. A doutrina espírita, eu gosto muito desse exemplo, é como se fosse água. Ela vai tomando lugar calmamente. Ela vai pegando os espaços vazios com calma e delicadeza. A doutrina espírita vai nos preparando para a verdadeira realidade, com leveza, com amor, através dos exemplos. E ele desencarna, né? Em Paris, 30 de março de 1869, ele tinha um problema cardíaco, né? E ele trabalhava muito. E aí o grande amigo dele escreveram na lápide do seu túmulo: nascer, morrer, renascer, aí ainda progredir, sempre, tal é a lei, né? É o que nós temos colocado ali, né? Que é a lei que está escrito na lápide, que o grande amigo Flammarion estava junto nesse momento. O Flammarion falou: a imortalidade é a luz da vida, como este sol brilhante é a luz da natureza. Nós somos espíritos imortais. Então, Kardec foi, portanto, instrumento que serviu o alto para contemplar a mensagem do Cristo, como ele mesmo havia prometido, por intermédio de uma doutrina altamente consoladora e intimamente ligada ao ensino moral, contido no Evangelho de Jesus, que permanecerá para sempre conosco. Na Netflix tem o filme Kardec, né? Que é o mesmo diretor do Nosso Lar, quem achar interessante, História por Trás do Nome, mostra a vida de Kardec maravilhoso. Meus queridos irmãos, então vamos ficar felizes que ele está de aniversário, terça-feira, agradecendo a esse espírito desbravador que trouxe essa doutrina maravilhosa e tirou o medo da morte. Todos iremos morrer, porque somos espíritos imortais. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja.